Olá, os gaúchos Giba Giba e Pedro Hortaça são personagens da série documental Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. A proposta é oferecer um vasto panorama da música brasileira de raiz e nós recebemos aqui a diretora do projeto, Márcia Paraíso, um projeto que envolve a TV pública, envolve personagens importantes da música brasileira, muitas vezes desconhecidos, né, do grande público. Tudo bom? Tudo bem. Sim, a proposta é essa, né? São personagens que têm um reconhecimento, muitas vezes regional, e que ficam só dentro daquele universo regional. E a proposta do Visceral Brasil é apresentar esses personagens de forma nacional, né? E também para que haja um intercâmbio de pessoas que curtam, por exemplo, o Giba Giba no Rio Grande do Sul, mas que desconhecem a Dona Onete no Pará. Então que haja essa proposta que tenha essa proposta de intercâmbio do cara que está lá vendo o Giba Giba, que é fã da cultura de raiz daqui do Rio Grande do Sul, de conhecer também o trabalho da música de raiz do Pará, que é a Dona Onete. Como é que vai funcionar essa série? Ela vai ser exibida na TV Brasil, é isso? Uhum. É uma série em 13 episódios de 26 minutos. A gente está no 7º episódio aqui no Rio Grande do Sul. Vamos filmar até dezembro. É uma longa jornada. Começamos em março pela Bahia, vamos terminar por Rondônia. O programa vai ao ar, a série vai ao ar o ano que vem, 2014, estreia aqui na TV Brasil. É uma viagem aí pelo Brasil, né, pelo interior do Brasil, e vocês estão conhecendo esses personagens. Como é que é o dia a dia assim, dessa rotina de gravação? Por que lugares vocês já passaram? Nós passamos pela Bahia, nós passamos pelo Pará, pelo Maranhão, e agora estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? O Visceral Brasil é um projeto assim, que já existe a concepção, a ideia dele já há 3 anos. É uma parceria com a Carla Joner, aqui do Rio Grande do Sul, da Joner Produções, que já tem um trabalho assim que extrapola a coisa do Rio Grande do Sul, né? De divulgação, de promoção, de estar junto com a música brasileira de raiz. Então a gente se juntou, eu e Carla, que a gente já tem uma relação antiga, eu com esse olhar do audiovisual e ela com esse olhar de produtora, né? Esse olhar estético também. Então, ela que fez a curadoria e ela fez a seleção de todos esses artistas. Eu sou a diretora da série e a Carla fez a seleção. Eu acho que quem representaria nesse momento, nessa primeira temporada, porque a gente espera ter uma segunda, uma terceira temporada, porque são muitos mestres, né? Então, quem representa o Rio Grande do Sul, dessa vez, vamos trabalhar com Hortaça e com o Giba Giba. As gravações já começaram aqui no Rio Grande aqui no estado, né? Vocês já gravaram aonde? Nós começamos pelas Missões. Ficamos uma semana lá em São Luís Gonzaga com o Pedro Hortaça e a família. E o programa dele, o documentário dele vai ser muito assim, que cada programa tem uma estética completamente diferente do outro. Vai de encontro com quem é esse personagem, quem é esse artista que a gente quer revelar. Quais os elementos que fazem ele fazer essa música desse jeito. Então eu acho que a paisagem, que o entorno, o lugar onde ele está inserido, a família, as relações, ajudam a você entender a criação artística. Então, no caso do Pedro, tem uma coisa muito forte da família dele, né? Dos filhos, da mulher dele que é produtora, da região, é claro, que ele traduz a região em música, né, da região das Missões, do Índio Guarani, né? Então a gente já ficou uma semana lá, começamos ontem aqui em Porto Alegre com o Giba Giba e foi fantástico. Hoje a gente seguiu com ele, acabamos de vir da casa dele, estamos tentando pegar lá a intimidade. O Giba fala muito, né? Vocês devem saber disso. Claro. Então o documentário do Giba, a coisa da fala, né, da energia dele, da questão da resistência do negro aqui no Rio Grande do Sul, isso com certeza está lá. O nosso desafio é fazer com que isso esteja presente no filme e no documentário. E vocês vão para Pelotas ainda, amanhã, né? Partimos para Pelotas. Porque a história do Giba também é uma história que trabalha com as questões da percussão. No Rio Grande do Sul, o instrumento sopapo, que é um instrumento bem regional, né, de percussão. A própria questão da ligação dele com a história do carnaval aqui no estado. Sim, é obrigatório a gente, para falar disso, para falar do sopapo, para falar do carnaval do samba, a gente teria que passar por Pelotas ou Rio Grande, né? Essas cidades siamesas, digamos, né? E também da questão do negro aqui no estado, né? Que passa também por essas regiões, Rio Grande e Pelotas, né? Vocês estão finalizando a gravação do 7º episódio, é isso? Sim. E depois prossegue por onde? Depois nós vamos para Pernambuco, vamos filmar o Coco Raízes do Arco Verde, na cidade de Arco Verde.
e o Arlindo dos Oito Baixos no Recife, né? E aí seguimos, voltamos para o Pará, porque no Pará são 3 mestres, mestre Laurentino, mestre Vieira e Dona Onete, faltou o mestre Vieira, Dona Onete, mestre Laurentino já fizemos, né? Depois vamos até Minas Gerais, Dona Maria do Batuque, que é lá da região de São Romão, e ali perto do Vale do Jequitinhonha, tem um trabalho incrível também. E terminamos com a Marluí Miranda e os Índios Suruí, lá por Rondônia, para trazer uma outra visceralidade da música, que aí já entra a questão do índio. Márcia, a série deve passar então em 2014 na TV Brasil, é isso? Em 2014 a gente não sabe ainda exatamente a data, mas a gente até que está bem adiantado, que a gente está filmando e editando. Vamos deixar tudo para finalização em janeiro. E eu acredito, eu tenho a expectativa que em março a gente estreie aqui na TV Brasil. Que legal. Obrigado pela tua participação aqui. Parabéns por esse trabalho de pesquisa. Muito obrigada. Obrigada pela divulgação também. Legal. Em um trabalho experimental, o artista Antônio Augusto Bueno foi buscar na natureza, durante uma das estações do ano, as referências e o material para seus desenhos. Antônio Augusto Bueno visitou diariamente uma praça do bairro Bela Vista, em Porto Alegre, durante o outono. Seu objetivo era investigar cores e formas para desenvolver seu trabalho de desenhos, tanto em papel como tridimensionais. Eu recolho os gravetos nas praças, parques, ruas aqui de Porto Alegre e crio desenhos tridimensionais, né, usando a linha que a natureza oferece para fazer esses desenhos, né. E fiquei pensando assim, pô, estou usando os gravetos, né, que é um material, né, que eu recolho da natureza, daí fiquei pensando, pô, que outros materiais eu poderia utilizar, né. Então acho que as folhas vieram daí, né, e daí o outono. Na exposição Um Outro Outono, o artista mostra registros fotográficos diários que revelam a transformação do local ao passar do tempo. Também mostra desenhos feitos a partir de esboços e informações coletadas durante a experiência. Eu acho que indo na praça, observando as cores, né, a mudança das cores, né, da vegetação e as formas, né, eu vejo muito esse trabalho como um trabalho de pintura, né, que eu fui vendo, é como se eu estivesse coletando cores para fazer uma pintura, né, e que acabou acontecendo justamente com a transposição das folhas aqui para o pátio dos fundos do Jabutipê, né. Outra peça integrante é um vídeo realizado por Eduardo Montelli com trilha de Bebeto Alves. Nele foi registrada a ação do artista com folhas secas coletadas e transportadas para o ateliê Jabutipê. É uma espécie de composição e eu não queria também, no momento de registrar isso, influenciar nada. Eu só queria deixar ele fazer o trabalho dele e captar do meu jeito, né? E eu fiz o vídeo totalmente mudo, eu tirei todo o som dos vídeos, eu não editei eles com som algum, eu tirei o próprio som da gravação, que tinha muito som das folhas, né, do movimento das folhas, isso é uma coisa que eu tirei. O áudio foi feito pelo Bebeto, né, e foi feito depois, junto com a imagem, assim, o vídeo já estava editado, e em cima dessas imagens ele construiu o som. Esta produção foi feita durante todo o outono. Agora, em pleno inverno, o resultado pode ser conferido aqui na galeria até o início da primavera. Esta continuidade do trabalho e do próprio outono, através das estações, reforça a ideia de tempo cíclico presente na poética. E para mim foi muito tranquilo, né? Assim, colocar essas palavras e pensando no outono como assim a grande metáfora, né, do tempo que passa, né? Fica mais fácil até falar sobre o outono enquanto essa metáfora do tempo cíclico, né, do que inclusive há outras estações, né? Então, o outono ali se assume como
a estação por excelência, né? A Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Juvenil promove amanhã um encontro com seus associados e interessados na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu recebo agora a escritora Jacira Fagundes, ela que coordena a associação, para falar mais sobre esse evento, esse encontro e o trabalho da associação. Tudo bem? Tudo bem. Que bacana, né? Pensar em colocar todas essas atividades que vocês promovem para discutir literatura juvenil nesse encontro com o público, né? E amanhã o tema de debate é as novas tendências para a literatura infantil e juvenil e o que há ser no futuro quanto ao livro físico ou digital. As coisas estão mudando, né, Jacira? Exato, exato. Está chegando essa nova tecnologia, está chegando não, já vem de algum tempo essa nova tecnologia e ainda é uma polêmica, ainda há muitas controvérsias, né? Então, aquela história de o livro vai terminar, não vai terminar, termina o livro físico, não vai ter mais livro, né? O livro no papel, mas não é verdade, existe para tudo, sempre nós teremos leitores que leem tudo, então teremos a oferecer tanto o livro físico quanto o livro digital. Mas é uma realidade, o livro digital é uma realidade hoje. É uma realidade que se coloca também numa relação direta com o público juvenil, né? Porque sim, os meios digitais, eles são a ferramenta hoje desse público, né? Então vocês estão nesse debate e extremamente contemporâneo, né? Extremamente contemporâneo. Esperamos, assim, uma sala cheia, porque os encontros, a ELIGE é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, né? E é uma associação ainda pequena. Ela é uma associação nacional, né, com sede no Rio, mas temos algumas regionais, Rio, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Eu era coordenadora regional até agora, as últimas eleições. Abrir mão porque são tarefas contínuas, né, por motivos pessoais, mas estamos aguardando que agora na Feira do Livro virá a presidente atual e vamos discutir com ela uma nova coordenação. Não quer dizer que eu não fique. Eu vou permanecer porque eu gosto muito de desenvolver essas atividades, estar presente sempre nessas atividades. E daqui até a Feira do Livro acontecem ainda outros encontros, né? Acontece, sim. Nós já temos previsto, junto à Câmara, já com dias marcados, nós temos o seminário da ELIGE, que é um seminário que vem acontecendo sempre, são de 3 dias, vai acontecer no dia 4, 5 e 6 de novembro. Nós teremos no dia 9 de novembro também a segunda edição de um projeto que eu criei o ano passado, que se chama Meu Primeiro Livro, onde tanto escritores e também ilustradores, eles relatam como foi a ousadia, né, o sucesso ou o fracasso do lançamento do seu primeiro livro, que sempre tem as duas coisas, né? Bem, e nós iremos agora dia 5 também, dia 5 de setembro, porque a ELIGE participou de um projeto muito bom, que deu muita visibilidade à associação. A primeira CRE, primeira Coordenadoria Regional de Educação, que temos uma coordenadora assim, muito eficiente, a Patrícia Planglois, ela convidou, né, então, em parceria com a primeira CRE, a ELIGE compareceu com uma biblioteca itinerante dos seus associados e compareceu com uma exposição de ilustrações de livros em 11 escolas estaduais. E nós vamos ter encerramento agora dia 5 de novembro, novamente na Casa de Cultura Mário Quintana. Legal, Jacira, obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura, parabéns pelo trabalho. Lembrando então que o encontro de escritores e ilustradores acontece amanhã, a partir das 7 horas da noite, lá na sala Lili Inventa o Mundo, da Casa de Cultura Mário Quintana. O Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco tem mais notícias de literatura e as dicas da agenda.
Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. Amanhã, na Sala PF Gastal, começa o projeto Sessão Plataforma, que exibirá mensalmente filmes recentes de diversas nacionalidades e sem distribuição comercial garantida no Brasil. O primeiro longa é o documentário Room 237, que trata das muitas teorias sobre O Iluminado, sucesso de Stanley Kubrick. And you see, for just 1 second, you see the big stained glass windows out of the corner, and in the corner of the frame. A nossa sociedade é uma sociedade cada vez mais da velocidade. Nesta quarta-feira tem início a oficina literária Dar Alma à Correnteza, ministrada pelo autor João Gilberto Noll. O curso pretende abordar o fluxo da escrita como ato de impulso, sem planejamento. Dar Alma à Correnteza acontece até dezembro no Estúdio Clio. Regrados pela pressa, pela compulsão de dizer tudo ao mesmo tempo, não é? Segue em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana o filme Artigas, La Redota, de César Charlone. O drama parte de um pintor que, apenas com um antigo esboço, precisa fazer um retrato de José Artigas, herói da independência uruguaia. Maestro, Sua Excelência, el presidente Máximo Santos. Esto es todo lo que hemos podido encontrar sobre el general José Artigas. E agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E Gil, tu começas falando de um romance, é isso? Exatamente, Nelton. Chama-se A Irmandade da Uva, do norte-americano John Fante. Esse livro inédito no Brasil foi lançado em 1977, já na última fase do autor dos clássicos como Pergunte ao Pó e Sonhos de Bunker Hill. O romance conta a história de um escritor que vai tentar contornar a separação dos pais. Para isso, ele terá de conviver com o pai, uma pessoa bem difícil de lidar. O nome do livro é A Irmandade da Uva, do John Fante, uma publicação da editora José Olímpio, com tradução do Roberto Mugiati. E a gente segue agora com outro autor brasileiro. Estamos falando do jornalista, roteirista e escritor José Louzeiro, que é tido por muitos como o precursor do gênero romance-reportagem no Brasil. A editora Prumo está relançando os principais livros do autor maranhense. Vamos falar de 2 livros, Nelton. Primeiro, Os Amores da Pantera, que retrata o assassinato de uma mulher da alta sociedade, crime cometido por um célebre empresário, né? A novela se baseia em fatos reais, no assassinato da Ângela Diniz pelo Doca Street, ocorrido na década de 1970. Inclusive, Louzeiro é autor do roteiro do filme de mesmo nome, que saiu em 1977 com direção do Jesse Valadão. Gil, e o segundo livro, ele se baseia num caso muito famoso também nos anos 1970, né? Exatamente. É o Araceli, Meu Amor, né? Um caso bombástico ocorrido em 1973 em Vitória, no Espírito Santo. Uma menina de 8 anos foi brutalmente assassinada e o caso ganhou repercussão nacional por envolver pessoas poderosas. No romance, o autor apresenta todo o caso, que levou o livro, inclusive, a ser censurado pela ditadura militar a pedido dos acusados. O autor enfrentou ameaças de morte também quando ele fazia suas pesquisas lá em Vitória. O nome do livro é Araceli, Meu Amor, do José Louzeiro, lançamento da editora Prumo, uma ótima opção para quem quer tomar contato com a obra do Louzeiro. E a gente continua falando de literatura, porque a Associação Negra de Cultura realiza desde março de 2012 o Sopapo Poético. E amanhã o projeto traz a Porto Alegre o escritor Cuti Luiz Silva, que lança o livro de poemas que zomba de vento e nuvem. Ele está aqui. Tudo bem, Cuti? Tudo bem. Que legal te receber aqui para falar desse teu novo livro, você que já está aí na estrada há um tempão, né? Desde 78. Desde 78. E você trabalha com os temas ligados à cultura negra como sempre ou tem outros temas que permeiam a sua obra também? Na realidade, quando eu começo a escrever, há um cruzamento imediato, né, entre o processo de consciência racial que eu estava desenvolvendo, que desenvolvo até hoje, e a literatura.
né? Então foi um casamento perfeito que perdura até hoje. E aqui no seu novo livro, você transita por que áreas? Bem, esse Kizomba de Vento e Nuvem, ele é um livro separado em 3 partes, não é? A primeira delas enfoca a questão da consciência negra no Brasil, não é? Que é um processo que o Brasil vem vivendo já há alguns anos, né? E que tem feito um trabalho importante no sentido de mudar a configuração das relações raciais no Brasil, né? A outra parte, ela enfoca mais a questão das relações afetivas de uma maneira geral, homem, mulher, né? Essa coisa que é muito nossa, né? De falar de amor, né? E a última parte é uma parte mais em termos de pensar temas mais filosóficos, né? Relacionando a ecologia e outros aspectos da vida, né? Queria saber do Kut, como é que surge a poesia para ti? Muita gente diz que eu sou inspirado, outros dizem, não, eu tenho que sentar todo dia e trabalhar e tal. Como é que é para ti? Uma coisa é o exercício de realizar o texto. Outra coisa é como surge. Para mim surgiu exatamente como um desabafo. Não é? Surgiu como um desabafo por volta dos 16 anos de idade. Não é? E este é um momento em que eu, adolescente, começo a me conscientizar dos enfrentamentos que desde a infância eu já vinha tendo, né, com relação à convivência interracial, né? Porque nós sabemos que o nosso país, embora a ideologia predominante não diga, não é, é um país de confinamentos. Não é? Existem pessoas, não é, que nascem, crescem e morrem e não têm um relacionamento franco, afetivo, aberto com pessoas negras. Não é? Então, há muitas pessoas isoladas nesse sentido no Brasil. Não é? E com isso, com esse isolamento, com esses confinamentos que existem no mundo acadêmico, no mundo empresarial, com esses confinamentos nós temos um país muito desigual, né? E um país onde as experiências existenciais dos seus segmentos vários não se cruzam. Então, o surgimento, para mim, da literatura é exatamente nesse momento em que eu, aos 16 anos, me conscientizo e já passo a participar de entidades negras na cidade onde eu vivia, que era Santos. Né? Evidentemente que aí você tem um desenvolvimento com a escola, etc. Hoje, para mim, a poesia não é apenas inspiração, não é muito trabalho. Né? Mas eu sempre digo, como eu trafego tanto na poesia, quanto no conto, quanto na dramaturgia, né? Então cada texto ele tem a sua própria história. Né? Então há poemas, por exemplo, que aparece uma frase apenas, um verso, né? E depois o resto é desenvolvimento. Há poemas que surgem inteiros, né? O poema aparece todo. Eu, por exemplo, escrevi uma pequena peça de teatro num sábado de manhã. Né? Se chama Madrugada Me Proteja, que é o texto meu mais representado. Quer dizer, ele surgiu como um todo, né? Evidentemente, o inconsciente ele já vai trabalhando antes, né, o processo. Sim. Muitas vezes, quando a coisa surge, a fruta já nasce pronta e madura. Kuti, e quem são os teus interlocutores, as pessoas que tu leu e que foram lá e tiveram na tua formação? Olha, na minha formação foi muito importante Cruz e Souza, não é? Esse poeta eu ganhei obras completas de um amigo lá de Santos, Luiz Alberto Gonçalves, que é um professor hoje da UFMG, e ele me deu esse livro, acho que, assim, né? Olha, eu tenho um livro aqui de um autor negro, e esse livro foi muito importante para mim. Inclusive, ele se tornou o motivo do meu mestrado e o motivo também do meu doutorado, né? Porque o Cruz e Souza, ele tem uma má fama, não é? De um negro omisso. E quando eu comecei a ler a obra do Cruz e Souza, eu encontrei um homem negro extremamente visceral no seu processo doloroso de consciência racial. E, inclusive, descobri a participação de Cruz e Souza na luta abolicionista. Né? Então, esse foi, em termos nacionais, né, o grande autor que me revelou a literatura, me revelou os processos simbolistas, né, que são riquíssimos. Não é? É um rico acervo para todo autor brasileiro. Né? Agora, do ponto de vista internacional, eu creio que Aimé Césaire, né, da Martinica, o grande Aimé Césaire, que foi um
um dos promotores do movimento da negritude da década de 40 em Paris, e também Richard Wright, né, um grande escritor americano, né, autor de, inclusive, best-sellers. Né? Então, esses, para mim, foram os pilares. Né? Agora, em termos da literatura brasileira, tem mais autores. Por exemplo, Luiz Gama, que é um autor muito pouco conhecido, muito pouco valorizado. Né? Um dos grandes abolicionistas, com uma experiência de vida fantástica. Né? Um homem que foi vendido aos 10 anos de idade como escravo, né? E que se libertou e conseguiu ser um dos maiores tribunos que o Brasil teve no século XIX. Né? Outro, o Lima Barreto, que também é um grande autor, né? Que juntamente com o Cruz de Souza foi motivo do meu doutorado na Unicamp. Né? E, sem dúvida alguma, né, todos nós temos que reverenciar o grande mestre, que é Machado de Assis. Né? Então, essas figuras, para mim, foram assim, o arcabouço da minha formação. E hoje? Hoje tem poetas que te chamam a atenção? Contemporâneos? Tem, hoje tem. Não há como, né, a gente não lembrar de um Mário Quintana, não é? Quer dizer, e figuras dos meus parceiros também. Aqui no Sul eu fui amigo do Oliveira Silveira, não é? Inclusive saiu há pouco uma antologia completa pelo Instituto Estadual do Livro, belíssimo livro. Exatamente. Organizado pelo Ronald Augusto, outro poeta. Com quem eu estive ontem, não é? Ah, que legal. Então, Oliveira é um grande mestre, né? Nós temos aí vários autores importantes, não é? No Brasil. Tem L.C. Mogg, no Rio de Janeiro, um grande poeta. Não é? Enfim, há muita gente boa no Brasil. Né? O que eu vejo hoje na literatura brasileira, de muitos autores, não é? Eu estive recentemente em Lima, na Flip Lima, né? E foram vários autores brasileiros, e eu percebo assim, uma tendência hoje da poesia, sobretudo, derivar mais para a filosofia. Né? Nós estamos muito filósofos enquanto poetas, né? Deixando aquela grande vertente da paixão, não é? Que nós herdamos do romantismo. Né? Cuti, muito obrigado pela tua participação aqui. Gil, também te agradeço por esse encontro sobre literatura. Então, na próxima vez, por favor, que você vier a Porto Alegre, compareça de novo aqui para a gente bater mais um papo. Ok, eu que agradeço. E lembrando, então, que o livro Que Zomba de Vento e Nuvem vai estar sendo lançado amanhã lá no Sopapo Poético a partir das 7h30 da noite na Associação Negra de Cultura, ali na Avenida Ipiranga, número 311. E nós terminamos o Estação Cultura de hoje com o cantor, compositor e percussionista Giba Giba, apresentando a música Tassi, composta por ele em Tupi-Guarani. O Giba Giba será um dos retratados na série Visceral Brasil, As Vias Abertas da Música. Tchau e até a próxima edição. Tesaeta, Abatinga, Boiratata, Tibiratiqueira, Pajé, Umbaé, Guapara, Potaraema, Mamaiguara, Cunhã, Alçuba, Mamaiguara, Mamaiguara, Catu, Eima, Nenava, Ibacapora, Tesaeta, Tibiratiqueira, Pajé. Abaju capira aba tira tecó catu ima Abaju capira aba tira tecó catu ima
Tesaeta, Abatia, Guiratata, Tibiratiqueira, Pajé, Umbaé, Guapará, Potaraíma, Mamaiguara, Unhã, Mamaiguara, Catu, Eimá, Benamá, Impacapora, Tesaeta, Tibiratiqueira, Tassi, Teu, Abajucapira, Abá, Tigatecó, Catu, Eimá, Teu. Óssea. A família vive agora a expectativa de achar um doador. Assim que achar a pessoa compatível, a probabilidade, a cura dela é 100%. Os interessados em se cadastrar como doadores devem ter entre 18 e 54 anos, apresentar boa saúde e estar livres de problemas sanguíneos ou de doenças infecciosas. Uma pequena amostra de sangue do candidato é colhida e submetida ao exame de classificação da medula óssea. A informação é então enviada ao Registro Nacional de Doadores. Minas é o terceiro estado que mais contribui com o cadastro nacional. Só no ano passado, cerca de 21 mil pessoas se candidataram como doadores. Em 2011, o número recorde, quase 60 mil registros. O motivo de tamanha adesão foi a história de Arthur Donâncio, que se tornou símbolo da campanha Doe 5 ml de Esperança, realizada em 2011. O garoto tinha leucemia e a família recorreu aos meios de comunicação e às redes sociais para conseguir um doador. A mãe de Ana Clara percorre o mesmo caminho. Quando soube da doença da filha, criou um movimento na internet para incentivar possíveis candidatos. Através dessa campanha, né, da rede social, da divulgação, quanto mais gente for para fazer doação de medula, mais probabilidade ela vai ter